Aleluia. Boa noite, Pai do Senhor, irmãos. Amém. Eu peço para os irmãos abrirem em Romanos, capítulo 5. Glória a Deus. Romanos, capítulo 5, verso 12. Irmãos, o objetivo dessa mensagem é situar onde nós estamos, o que aconteceu com a gente, como que Deus tem tratado com a humanidade ao longo de toda a história, para a gente rapidamente entender quem é Deus e quem somos nós. E uma coisa que eu tenho aprendido assim nos últimos tempos é em relação a uma coisa que me incomodava um pouco. Me incomodava, eu sentia um pouco de dúvida, não conseguia entender. Graças a Deus hoje o Senhor me deu entendimento. Eu não sei se todos os irmãos já passaram por isso. Se trata de Adão. Quando eu comecei a entender as coisas de Deus, as coisas espirituais, ao longo do tempo eu ficava em dúvida por que Adão, cometeu aquele erro, aquele pecado junto com a sua mulher, e por que todo mundo foi culpado junto? Por que todo mundo sofreu a mesma pena? Por que todo mundo ficou debaixo da morte? Todos foram condenados por causa de um homem que cometeu um erro. Toda a humanidade que nasceria depois dele sofreria aquela culpa e aquela condenação. Antes mesmo da gente nascer, quando você está no ventre da sua mãe, você já é pecador. Assim nos ensina a palavra do Senhor. E quando a gente ainda não é muito espiritual, essas frases soam meio estranhas aos nossos ouvidos. A gente não consegue entender muito bem. Parece algo injusto. A gente não consegue entender muito bem como que o Senhor pode fazer um negócio assim. Mas aí eu entendi, irmãos, que a maior bênção, a maior graça e a maior demonstração de amor que poderia existir da parte do Senhor foi condenar toda a humanidade por causa do pecado de um só homem, de um só pecado. Se Deus não tivesse feito isso, todos nós estaríamos perdidos. A gente vai entender um pouquinho hoje. A maior bênção, amados, foi essa. Nascermos condenados por causa do pecado de um homem. Porque daí o Senhor manifestou a graça dele abundante, incomparável, incompreensível. Quando o Senhor criou Adão, o primeiro homem que existiu na terra, ele foi criado como a cereja do bolo da criação do Senhor. Ele foi posto como cabeça, como líder. Ele representa toda a humanidade. Todo mundo que nasceria abaixo dele era filho de Adão. Adão, cabeça, todo o corpo viria após ele. Adão tinha domínio sobre tudo, toda a criação Deus colocou sujeita a Adão. Ele tinha uma responsabilidade imensa. Adão, mais do que isso, ele era uma figura de Jesus. É muito importante a gente entender quem era Adão, o que aconteceu e como é que nós estamos hoje. Mas aí Adão, como nosso representante, nosso cabeça, nosso pai, ele caiu em pecado, desagradou a Deus, desobedeceu a Deus. E aí o pecado entrou no mundo. E junto com o pecado entrou a morte. Por causa do salário do pecado vem a morte. Deus começou já abençoando a nós quando Ele retirou o homem lá do Jardim do Éden. Porque lá no Jardim do Éden tinha uma árvore que chamava Árvore da Vida. Se o homem comesse daquela árvore, ele viveria para sempre. E a partir do momento que Adão caiu e se tornou corrupto, totalmente corrupto, conhecedor do bem e do mal, ele tinha acesso a essa árvore. A primeira coisa que Deus fez foi
remover o homem do jardim do Éden e não deixar que ele comesse aquela árvore, porque senão ele ia ficar como Deus, conhecedor do bem e do mal e vivendo eternamente. Só que aí todos nós estaríamos condenados a viver eternamente no pecado e eternamente afastados do Senhor. Não teríamos como ter redenção, nós teríamos comido da árvore da vida em pecado. E aí o Senhor começou retirando o homem de lá, protegendo essa árvore, e colocou 2 querubins e uma espada flamejante para que ninguém pudesse chegar até essa árvore. A espada do Senhor, irmãos, representa a lei do Senhor. O homem agora ele teria que passar pela lei do Senhor para poder chegar até a árvore da vida. Vamos começar a leitura lá em Romanos 5:12. O pecado e a graça. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou, desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Versículo 19. Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Até aqui, irmãos, um momento. Seriam quantas vezes parece que Paulo repete frases parecidas de formas diferentes, o tempo todo dizendo: olha, por causa de um, muitos morreram, mas por causa de um, muitos serão justos. O que significa isso? O Senhor foi me dando o entendimento dessa palavra. Se o Senhor não tivesse imputado o pecado de Adão sobre todos nós, estaríamos todos perdidos. Se cada um de nós nascesse livre de Adão, sem ter cometido, sem estar pela culpa, debaixo da culpa do pecado de Adão, o que significaria isso? Que cada um de nós era responsável por nós mesmos, pela nossa própria salvação. Então a gente já nasceu condenado por causa do erro de um. O que significa isso? Que Deus pegou um como cabeça e condenou todo o resto. Só que isso deu abertura para que Deus fizesse um algo tremendo, um algo inalcançável, que é o centro da nossa vida, né, cristã. Deus enviou um homem para ser o nosso cabeça. E aí, através da obediência dele, todos abaixo dele serão justificados, serão salvos, serão libertos daquela morte causada pelo outro pai, pelo outro cabeça. Então, irmãos, isso é uma demonstração do tamanho amor de Deus, porque não existe perdão de pecados sem o derramamento de sangue. E se você nascesse independente de qualquer coisa, independente de alguém, independente, tudo fosse centralizado em você, se você fosse responsável pela sua própria salvação, você provavelmente cometeria muito mais pecado que Adão, muito mais que um. Todos nós aqui iríamos cair. O Senhor sabe disso, o Senhor ele é onisciente, ele conhece todas as coisas.
Sabendo disso, o Senhor planejou tudo isso para que nós fôssemos salvos dessa forma milagrosa e única que o Senhor preparou para nós. Não existiria ninguém que escaparia da morte. Todos iriam cair, todos iriam pecar, e não ia ter ninguém para morrer por você, porque você teria escolhido, digamos assim, ser responsável por você próprio. Não ia ter ninguém, nenhuma outra pessoa que teria poder para te salvar, e nem você teria condições de salvar a si próprio. O seu sangue, provavelmente com o tempo, também entraria em pecado e não seria suficiente para sacrificar diante do Senhor, e nenhuma vida se salvaria, toda a humanidade se perderia. Mas o Senhor planejou a crucificação de Jesus desde antes da fundação do mundo. Nada, irmãos, que acontece pega Deus de surpresa. Tudo foi o Senhor que predeterminou. Isso se chama soberania de Deus. Nada do que nós fazemos está pegando Deus de surpresa. Tudo foi Ele que predeterminou antes. Antes de Adão ser criado, já era certo que Jesus ia ser crucificado. A cruz não foi um plano B por causa do erro do homem. A cruz foi um plano de Deus para que a graça, o amor e a misericórdia dele fossem manifestados até nós. Quando nós chegarmos na glória, irmãos, nós teremos experimentado todos os atributos do Senhor. Tudo isso é para a honra e glória dele. Tudo que foi criado, nós, o mundo, é para a glória do Senhor. Glória a Deus. Se o homem não tivesse caído, a gente não conheceria a graça e a misericórdia e o amor de Deus. Mas é difícil falar sobre isso pelo seguinte, da impressão de que ninguém é culpado de nada que faz, mas não é o caso. Apesar de Deus ser soberano e determinar tudo, você ainda assim você é culpado pelos seus erros. É um mistério de Deus. É difícil da gente entender algumas coisas. Aquilo tudo que aconteceu com Jesus na cruz, as pessoas que estavam fazendo aquilo tudo, aquilo era um plano de Deus. Mas as pessoas que fizeram aquilo vão sofrer a condenação, porque elas tinham o livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio. Você pode escolher o caminho que você vai seguir. O Senhor Deus fala que Ele quer salvar todos. Todos Ele quer salvar. Mas a palavra nos diz que serão poucos os que vão se salvar. Então a culpa não é do Senhor. A culpa é de cada um de nós. Mas Ele, sabendo que nós somos incapazes, Ele nos deu uma porta suficiente, uma porta única, uma porta que é capaz de suprir tudo que a gente precisa. Toda a morte que veio sobre nós, o próprio Deus tirou. O próprio Deus planejou tudo para que nós fôssemos libertos. Aí, irmãos, assim que Adão foi tirado do jardim, o homem começou a viver na terra, já debaixo do pecado, debaixo da morte. E o que aconteceu com o homem? Não existia lei, não existia nada. Ainda não tinha vindo Moisés. E o homem começou a viver por sua própria conta. O que aconteceu de Adão até Noé? A terra se encheu de tamanha transgressão, tamanho pecado. O que teve que Deus fazer? Intervir com o dilúvio. Porque o homem corrompido, o homem que se afastou de Deus, ele vai cada vez mais se afundando, cada vez mais se afundando. Isso acontece com a gente hoje em dia também. Quando a gente se afasta de Deus um pouquinho que seja, a gente começa a afundar, E se a gente não se interessar para ter o conhecimento do Senhor, sabe o que Deus faz? Ele nos entrega. Ele nos entrega as paixões pecaminosas e as concupiscências da carne. E aí a pessoa começa a duvidar, a pessoa começa a tropeçar, a pessoa não sente mais temor de Deus. E aí, irmãos, é muito complicado. O que Deus teve que fazer? Destruir toda a humanidade. Sobrou só Noé e a família dele. Não existia lei. Então o homem teve uma chance
de viver sem lei na terra. Foi o resultado, foi isso que a gente viu. Deus preservou só uma família para que a promessa dele pudesse acontecer, se cumprir. Logo depois de Noé, irmãos, veio Abraão. Abraão foi quando Deus fez a promessa que nós vivemos hoje em dia. A promessa da fé, da salvação pela fé. Apesar de ser lá no Antigo Testamento, Abraão é o pai da fé, né, que a gente chama até hoje. É importante a gente entender quem foi Abraão, porque a salvação, irmãos, ela vem somente pela fé. Não tem nada que nós possamos fazer, nenhuma obra, nada. É 100% a obra do Senhor na nossa vida. E Abraão, ele foi salvo, ele creu na promessa do Senhor. Na época de Abraão não tinha lei também, não tinha nada. Ele foi escolhido e Deus fez um pacto com Abraão e disse que grande seria a descendência dele, que seria pai de muitas nações. Aleluia. E aquele que tem a fé no Senhor Glória a Deus. se torna filho da promessa. Recebe todas essas promessas que Deus deu para Abraão. Porque as promessas vieram antes da lei. A lei, ela vem depois. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. E aí de Abraão até Moisés, teve outro período na história. Também o homem começou a se corromper. Começou a se corromper de uma forma muito preocupante. O que aconteceu? Teve Sodoma e Gomorra, Deus teve que destruir. O homem começou a se perder por completo. Aí Deus pegou Moisés e resolveu dar a lei para o povo. Por que Deus deu a lei depois da promessa da fé? Vamos lá em Gálatas, capítulo 3. Aleluia. Glória a Deus. Gálatas capítulo 3, verso 16. A lei e a fé. Gálatas 3, 16. O homem teve todas as chances. E o homem só se perdia cada vez mais do Senhor antes de vir a ler para nós. Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Mas digo isso, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois, não a invalida, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Até aqui, irmãos. Por que então que precisava da lei? Se tinha a fé, se tinha a promessa. Agora no verso 19, que Paulo vai explicar para a gente por que teve que vir a lei. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Versículo 21. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio. Algumas Bíblias devem estar escrito tutor, nos serviu de tutor, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Até aqui, irmãos. Eu fiquei pesquisando o que significa esse aio, ou tutor em algumas Bíblias, para tentar entender o que é a lei, para que servia a lei, por que teve que vir a lei. Paulo nos deu uma dica, né? Ele falou, a lei veio
por causa das transgressões. A gente viu os exemplos do que aconteceu na humanidade até vir a lei. O homem se perdia, mergulhava no pecado de tal forma que Deus teve que intervir 2 vezes, destruir. Uma vez a humanidade, e depois Sodoma e Gomorra. Então veio a lei, por causa das transgressões. E a lei, para que ela nos serviu? Nos serviu como um tutor, como um aio. O que é aio? O que é isso? Fui pesquisar. Nessa palavra aqui em grego, ela quer dizer assim, uma pessoa responsável por uma criança. É como se a gente fosse falar babá. É como se Deus enviasse uma babá para cuidar de criança, porque é totalmente incapaz. Então, Deus enviou a lei para nos conduzir através da obediência ao Senhor, porque sem a lei não existe transgressão. E aí o Senhor enviou isso como que lidando com a humanidade inteira, como se fôssemos crianças, porque a gente precisava de alguma coisa para nos manter guardados até que viesse a promessa, senão a humanidade ia se perder sem fim. O homem é totalmente corrupto, nós somos totalmente tendenciosos a nos afastar de Deus. Então por isso veio a lei, para que a gente ficasse guardado ali. E a lei nos serviu como um condutor até Cristo, para que aí sim, quando a promessa viesse, nós pudéssemos ser libertos disso. Então, irmãos, Aleluia. é uma maravilha a lei de Deus, porque a lei de Deus, ela nos conduziu até Cristo. A lei de Deus serviu para que a gente entendesse tudo que é contrário ao Senhor, para que a gente soubesse que tudo isso que vem de dentro de nós é pecaminoso, porque o homem não sabia. A gente hoje em dia ouve isso, né? Ah, mas eu sinto vontade de fazer isso, mas eu sinto, isso não é natural? Por que eu sinto isso então? Se eu sinto isso é porque Deus fez assim, então isso é natural. Eu tenho que pôr para fora. Isso é um instinto meu. Mas isso é pecado. Você tem a lei de Deus para saber o que é pecado e o que não é. Senão você fica dessa forma. Vem um sentimento dentro de você, você não sabe o que é aquilo, se agrada a Deus ou não. Então o Senhor enviou a lei. Vamos voltar ali para Romanos 5. Glórias ao teu nome, Senhor. Romanos 5, versículo 20. Romanos 5, 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Veio a lei para que o pecado abundasse. Olha só, irmãos. Para que o homem soubesse o tamanha transgressão que ele comete contra Deus. Para que ele pudesse olhar no livro e falar assim, meu Deus, tudo isso que eu faço é uma ofensa sem tamanho a Deus. Então a lei trouxe um conhecimento terrível do que nós fazemos com relação a Deus. Mas aí veio a promessa da graça, onde abundou a ofensa, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Olha o verso, Romanos 4, verso 15. Uma página para trás. Olha o que a lei fez a gente entender. Romanos 4, 15. Porque a lei opera a ira. A lei, irmãos, mostra para nós esse atributo do Senhor, que é a ira, que faz parte do nosso Deus. Nós temos que conhecer a graça, a misericórdia, o amor e também entender que Ele tem esse atributo que é a ira. Tudo que é o contrário à santidade dele gera ira, porque Deus ele não aceita, Deus odeia o pecado. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Mas aí agora o homem foi liberto, foi salvo. Não precisamos mais da lei quando veio Jesus. Jesus veio e ele encerrou a lei. E nós agora podemos viver livres dessa lei.
porque Ele escreveu um novo mandamento no nosso coração. Agora a lei não está mais numa tábua de pedra. Agora a lei está dentro de nós. Deveria estar dentro de nós. Se você está selado com o Espírito Santo, tudo que você vai fazer de errado, aquilo tem que te incomodar. Se você não sente mais incômodo em fazer certas coisas, em ir a certos lugares, é um péssimo sinal. É um sinal de que talvez a lei do Senhor não esteja escrito no seu coração. Quando você comete um pecado e você está nos caminhos do Senhor Jesus, aquilo vai arder dentro de você, porque o Espírito Santo ele habita dentro de nós. E quando a gente peca, entristece o Espírito Santo. Se você não está sentindo nada, é hora de você tomar uma posição. É hora de você se colocar diante do Senhor, porque é isso mesmo que está acontecendo com o tempo afastado do Senhor. Você não sente mais nada. Nem o pecado mais gera remorso em você. Você faz o que você bem entende e aquilo não significa nada. Alguém pode vir falar para você alguma coisa, não adianta, você ficou com a mente cauterizada, não sente mais temor do Senhor, não sente mais nada. Você está igual aquele homem do passado, sem lei, sem nada. A lei não está dentro de você e você também não se importa com a lei que está escrita no livro. E aí o caminho é a morte. Irmãos, eu quero que vocês entendam quão sério é a lei do Senhor. Quão sério é ter a lei do Senhor dentro do nosso coração. Se a gente verdadeiramente vive em espírito, a gente tem que andar também em espírito. Paulo falou bastante sobre isso. Paulo escreveu cartas e cartas falando sobre a lei e a graça, sobre essa transição para nós entendermos. E nós temos que entender o que significa isso. Glória a Deus. Mas agora, irmãos, Aleluia. se nós verdadeiramente nascemos de novo em Jesus, eu queria mostrar um pouquinho para vocês onde é que nós estamos agora. O que aconteceu com a gente depois de nascer de novo com o Senhor Jesus. Então eu peço para os irmãos irem lá em Efésios 5. Glória a Deus. Efésios 5, 22. Efésios 5, 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Peço para os irmãos pularem agora para o verso 29. 29 não, desculpe, irmãos. Verso 30. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Até aqui no momento, irmão. Aqui Paulo está falando para nós, fazendo um paralelo entre um casamento, entre uma relação de um homem e uma mulher, com o que Cristo fez conosco, com a igreja. Cristo se tornou cabeça da igreja. Quando a gente é batizado, tem consciência do que a gente está fazendo, quando a gente morre verdadeiramente para o pecado, para aquela vida antiga, Adão deixa de ser a nossa cabeça. Olha que bênção que o Senhor Jesus fez. Ele tira a gente debaixo de Adão, como sendo parte do corpo dele, e a gente começa a fazer parte do corpo de Cristo. Ele se torna a nossa cabeça. E aí ele santifica e salva todo o corpo. A gente fica como sendo um só com o Senhor Jesus. A
a justiça de Jesus, a perfeição de Jesus se torna nossa. Glória a Deus. A gente até sabe dessas coisas como cristão, né? Quando a gente fala, parece que... Mas acho que a gente não tem ideia do que significa isso. Você ser liberto do corpo de Adão e você fazer parte do corpo de Cristo. Sair da morte eterna e entrar para a vida eterna. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é muito sério, irmãos. É muito maravilhoso. Grande é esse mistério a respeito de Cristo e da igreja. Mas você não pode sair do corpo de Adão e vir para o corpo de Cristo se você não morrer. Deus determinou a morte por causa do pecado. Só que o Senhor Jesus morreu no nosso lugar. E a morte que nos resta é o batismo. Tudo Ele levou na cruz. E o que Ele nos ordena é: sejam batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali, irmãos, simboliza a morte para o pecado, para Adão. E aí a gente nasce de novo. Nasce de novo em outro corpo, com outra cabeça, com outra direção. Aleluia. Você tem sido direcionado pela cabeça de Cristo verdadeiramente? Será verdadeiramente que você já morreu de novo em Adão? Você já está no outro corpo, no corpo da vida eterna? Glória a Deus. Se for verdade isso, irmão, você tem que estar sendo direcionado pelo Senhor Jesus. Aleluia. Fazer a vontade do Pai como Ele fez. Ele tem que ser o nosso exemplo, nossa vida, nosso tudo, irmãos, porque Ele nos libertou de um algo que nós nem fazemos ideia. Ele pagou por tudo o que nós todos fizemos. Ele sofreu no nosso lugar. E onde que Deus nos colocou? O que aconteceu com a gente? Vamos lá em 1 João, capítulo 2. Capítulo 3, desculpa. 1 João 3. Primeira carta de João, capítulo 3. Olha a forma que João escreve, o apóstolo do amor. Eu acho que João, tenho certeza que João se conscientizou de todas essas coisas e ele ficava maravilhado. Olha como é que ele escreveu esse trecho da carta dele. Eu queria que nós tivéssemos a mesma consciência de João, do que o Senhor Jesus fez. 1 João capítulo 3. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele, Pai. Versículo 2. Amados, aqui, irmãos, quando eu leio essas coisas, parece que eu entendo alguma coisa assim diferente. É como se João estivesse dizendo assim: irmãos, preste atenção no que eu estou falando. Amados, agora somos filhos de Deus. Aleluia. Amados, somos filhos de Deus. Nós éramos filhos de Adão, condenados, mortos, entregues ao pecado. Irmãos, agora nós somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Nós ainda não temos nem ideia. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Quando eu leio isso daqui, eu fico já viajando, tentando imaginar o que significa isso. Só que aí eu descobri que a Bíblia nos dá algumas pistas do que significa isso. Não é manifestado ainda o que nós havemos de ser. O que nós havemos de ser? Eu peço para os irmãos pularem agora lá para Lucas capítulo 24, verso 36. Nós seremos como Ele. Lucas 24, verso 36. Isso aqui aconteceu logo após a ressurreição de Jesus, amém, irmãos?
Lucas 24, 36. Falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda, por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa de comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. Irmãos, aqui é Jesus ressurreto, aparecendo diante dos discípulos, totalmente reconhecível, com as marcas, só que ao mesmo tempo existia algo diferente, porque quando os discípulos olharam, eles pensaram ver um espírito. Mas Jesus quis comer, Jesus tocava neles, e era a mesma coisa, a mesma pessoa, a mesma imagem. Amém, irmãos? Amém. Vocês vão entender onde eu estou querendo chegar. Pular agora para João 20, 26. Um pouco mais para frente, a próxima carta. João 20, 26. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Também fala sobre Jesus depois de ter ressuscitado. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Estavam dentro de uma casa. Chegou Jesus, estando as portas fechadas. Quero que vocês prestem atenção nisso. E apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Irmãos, Jesus ele atravessou a parede. Ele apareceu no meio deles e colocou a mão para Tomé tocar. O que a gente leu lá em João? Que nós seremos como ele. Ainda não se manifestou o que nós havemos de ser. E aí eu comecei a buscar para tentar entender como é que Jesus é, para ver como é que a gente vai ser. E eu comecei a ver que, irmãos, nós seremos assim. Nós seremos reconhecíveis, nós poderemos comer ou não, se nós quisermos. A gente vai poder atravessar a parede. Isso é algo muito espiritual, é algo que está além da nossa compreensão nesse momento. Mas é uma pista do que há de acontecer, do que vai se manifestar. Como que nós seremos? Nós o veremos como Ele é, e nós seremos como Ele. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Mas e hoje, e agora? A gente está aqui ainda. Que grande é esse mistério entre Jesus e a igreja. Olha que tremendo, irmãos. Eu peço para vocês irem rapidinho lá em Efésios capítulo 2, verso 6. Assim como um homem e uma mulher se tornam um só, uma só carne, a igreja de Cristo se torna um só. E se nós somos um só, onde nós estamos com Ele? Olha só que demais isso daqui, irmãos. Efésios 2, verso 6. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. E Jesus nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Nós estamos assentados com Jesus nos lugares
celestiais. Glória Glória a Deus. Aleluia. Nós somos um só com Jesus. Onde Jesus está sentado? Do lado direito de Deus. Glória Aleluia. E nós estamos aonde? Com Ele lá. Em espírito nós estamos lá, nós somos um só com Ele. Você pode olhar para a esquerda aí, Deus está aí. Não sei como, isso é um mistério, algo espiritual. Glória a Deus. E eu tenho, quando eu comecei a estudar sobre essas coisas e entender um pouco, eu comecei a entender, irmãos, quando a gente está fazendo uma oração, o que significa entrar diante do santuário de Deus pela graça. O que é você entender aonde nós estamos lá em cima. Você está do lado do Senhor, com livre acesso, Glória a Deus. e Deus te vê perfeito como Jesus. Jesus, Ele está lá intercedendo por você, cuidando de você. Ele passou por tudo o que nós passamos aqui. Ele entende. Ele chega junto ao Pai e fala: Deus, na verdade Jesus Ele chama de Pai, né? Pai, eu sei como é que é isso que Ele está passando. Eu já estive lá. É muito complicado. Eles não têm condições de vencer aquilo sozinho. Mas tem misericórdia, Senhor. Porque eu fui lá, eu venci por eles. Eu passei por aquela prova que Ele está passando. Aquela dificuldade. Eu estive lá, Senhor. É muito complicado. Eles ainda não viram o Senhor, eles não conhecem o céu. Eles nasceram num mundo corrompido. E é muito difícil. É impossível para eles, Senhor. Mas eu paguei o preço por eles. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu cumpri a sua justiça. E agora eles são meus. Nós somos de Jesus agora. Aleluia. Ninguém Glória a Deus. pode nos tomar da mão de Jesus. Aleluia. Jesus falou que se nós formos ovelhas dele verdadeiramente, nenhuma se escapará das mãos dele. Aleluia. Nenhuma. Mas a palavra também diz que as ovelhas dele ouvem a voz dele. Então nós temos que seguir o Senhor verdadeiramente, dar ouvidos ao que Ele fala, mesmo que seja contra a nossa vontade. Então eu queria, o objetivo da mensagem era mostrar para os irmãos onde nós estamos em espírito com o Senhor Jesus, o que há de se manifestar muito em breve, um pouquinho de como que nós seremos. A Bíblia nos fala a respeito de uma cidade que Deus está construindo para nós, algo inimaginável, algo maravilhoso que João contemplou, por isso que ele falava com tanto amor nas palavras, para tentar passar para a gente um pouco dessa informação, porque ele não queria que ninguém se perdesse, que ninguém deixasse as coisas desse mundo nos envolver. E eu também baseei um pouco naquela passagem de Colossenses que diz assim: se vocês já ressuscitaram mesmo com Cristo, pensem nas coisas que são de cima, almejem as coisas que são de cima e não mais as que são aqui da terra. Aleluia. Busquem entender o que Jesus fez, onde que nós estamos com Ele e o que está para acontecer. É algo tremendo, irmãos. Nós vamos ter acesso àquela árvore da vida que Deus guardou, porque nós vamos comer da árvore da vida em corpos glorificados e corpos novos. Glória a Deus. E aí nós seremos como Jesus, Aleluia. Glória a Deus. sendo chamados filhos de Deus. Mas, irmãos, quando a gente chegar no céu, a gente não consegue entender muito bem, mas a gente vai chegar no céu sendo chamado filho de Deus e ao mesmo tempo noiva de Jesus. E ao mesmo tempo, irmãos de Jesus. É algo tremendo, irmãos. Chegar no lugar onde Deus está, como filhos dele. Para a gente ter uma ideia do que vai ser isso, tem a parábola do filho pródigo. Quando o filho chegou na presença de Deus, como é que foi que Deus recebeu? Como é que foi que aquele pai recebeu aquele seu filho que estava perdido? Isso é uma prévia do que a gente pode esperar quando chegar lá no céu. Deus extremamente
feliz e com a sua criação, voltando para Ele, que é o lugar que a gente nunca deveria ter saído da presença de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E a reação do Senhor vai ser nos dar uma grande festa, Glória a Deus. nos vestir com roupas maravilhosas, nos dar da árvore da vida. Glória a Deus. E aí o único lugar que a gente vai ter alegria de verdade para sempre é lá com o Senhor. Então vamos colocar nossos olhos nessas coisas celestiais, nessas coisas lá de cima, nessas coisas que parecem loucura Aleluia. para aqueles que são daqui da terra, porque eles ainda não conhecem a Deus. Amém, irmãos? Não vamos deixar esses problemas tirarem esse nosso foco. E eu queria agradecer essa oportunidade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, amados? Amém. Nós já sabemos